Olá, tudo bem com você? Estamos começando mais um Agronegócio, o espaço onde falamos sobre tecnologia, inovação e as tendências que estão transformando o agronegócio. Aliás, o setor agropecuário vive um momento de grandes mudanças, sustentabilidade, digitalização, novos modelos de negócios e também os desafios climáticos que estão moldando o futuro da produção rural. Mas como essas mega tendências afetam na prática os produtores catarinenses? E quais as oportunidades surgem nesse cenário? É isso que nós vamos debater no programa de hoje, que está apenas começando. Para a gente compreender as transformações do agronegócio, temos hoje dois convidados especiais que acompanham bem de perto esse setor e que trazem informações estratégicas para quem quer se preparar para o futuro. Eu recebo aqui no estúdio a Amanda Maciel, que é analista de dados do Sebrae, e também o Cláudio Ferreira, que é coordenador do Observatório de Negócios do Sebrae e também analista de negócios. Obrigado pela presença de vocês aqui no Agronegócio. Obrigada. Para a gente traçar um panorama geral do que se trata exatamente esse caderno de mega tendências focado no agronegócio. Bom, Juan, nós temos aqui em Santa Catarina uma representatividade muito grande, até comparado com outros estados do Brasil, do pequeno produtor, né? Nós temos cerca de 183 mil propriedades rurais, né, que somam aí quase que 500 mil produtores rurais ali distribuídos nessas propriedades. E a gente tem uma característica muito forte de ser pequeno produtor. Justamente esse caderno de mega tendências ele traz alguns insights, algumas características que possam contribuir para o pequeno produtor, para que ele embarque cada vez mais nesse aspecto tecnológico, no aspecto de tendência de futuro, vendo que o agro catarinense ele já está muito tecnologizado, né? Vou usar esse termo tecnologizado, com o uso de drones, outras ferramentas mais que a gente vai falar, né? E o agro catarinense ele está muito encadeado produtivamente com o grande produtor, ou seja, a grande indústria ela está muito bem conectada com o pequeno produtor, ali no enriquecimento de matéria-prima, né, de diversos produtos, a exemplo do frango, né, que é uma grande referência aqui em Santa Catarina, e tornando cada vez mais competitivo tanto o grande quanto o pequeno produtor do agronegócio de Santa Catarina. O Cláudio, acaba sendo um caminho meio sem volta, o pequeno ele tem que se adaptar a esse novo cenário até para a sustentabilidade da própria propriedade? Sim, com certeza, né? O caderno de Mega Tendências mostra, e vários estudos do Sebrae, o quanto que o segmento do agronegócio é um segmento que ele precisa de dados, de informações, e está acompanhando muito do que acontece, principalmente a questão climática que a gente aborda ali, que de alguma forma se percebe essas mudanças com uma certa constância, né? Então o caderno de Mega Tendência traz, vamos dizer, alguns dos alertas, mas ele mostra que isso não é uma realidade só, né, do empreendedor de Santa Catarina. É uma realidade quando a gente fala em mega tendências, e esse conceito ele considera que é um conceito global, tá? Então, o que a gente está falando ali em relação à caderno de mega tendência é o que o mundo está vivenciando, tá? E pontos que também o produtor rural de Santa Catarina, e a gente tem uma economia muito, né, fortalecida pelo agronegócio no estado, né, que vai desde a questão da pecuária, né, como a Amanda comentou, né, nós temos a avicultura, temos a suinicultura muito forte também, uma pecuária leiteira muito forte, a própria, né, fruticultura, né, e são segmentos que o Sebrae também tem um olhar, né, e que procura atuar, não só levando as informações através do caderno de Mega Tendência, mas com ações também lá no campo, em conjunto, né, levando, né, essa necessidade dessa mudança que a gente aborda no Mega Tendência através dos seus projetos também. Aproveitando um gancho que você comentou sobre sustentabilidade, sobre mudanças climáticas, isso está se intensificando cada vez mais, trazendo impactos para o produtor. Esse caderno traz detalhes a respeito disso? Isso, a questão dessas mudanças climáticas nós abordamos ali, né, e enfatizamos, né, essa necessidade de como se adequar. É uma coisa que, de alguma forma, sempre aconteceu, né, mas que a gente vê cada vez mais eventos, né, acontecendo com frequência. Então, como se adequar a isso, né, e nós percebemos até em alguns projetos também as consequências disso, né, a questão da pastagem afeta, né, o produtor tem que estar mudando mais do local para o outro, e como se antecipar, como ter essa informação.
E com esses impactos que de alguma forma vão surgir, né, como que ele possa estar se preparando para pontos que são cada vez mais assertivos, né? E a gente sabe, né, um pouco das dificuldades que o agro tem, e a questão climática é fundamental. Então, por isso que a gente também, né, dispensou um pouco mais, né, de atenção a essa questão ali, para que o produtor, né, cada vez mais tenha informações. E o agro, as pessoas às vezes acham que é uma atividade que não é mais rudimentar, né, que são... a gente tem um histórico, né, desse produtor que normalmente é de mais idade, né, ele tem uma escolaridade um pouco menor, tal, mas essa juventude que está vindo ali, e é um dos pontos que também faz cobrir um pouco da dificuldade que o agro tem, que é a questão familiar, de manter, né, a atividade ali, ele vem com uma pegada muito dessa necessidade de estar buscando dados, né, que consiga, né, desde a questão de fazer acompanhamento, né, da produção, né, desde quando ela começou até onde que ela chega lá, tudo isso é de alguma forma abordado, né, e está também no dia a dia já né, que a gente percebe do produtor rural, para que, de alguma forma, essas dificuldades, né, principalmente as questões climáticas, elas sejam amenizadas. Amanda, dados, tecnologia, isso é importante para essa sucessão rural, para garantir que o jovem fique lá no campo? É muito importante porque a gente está vendo cada vez mais uma tendência do jovem sair para estudar e não voltar. Então, isso gera uma preocupação muito grande, não só para as famílias que têm essa propriedade, mas também para a economia como um todo, né? Porque a gente precisa dar essa continuidade, essa perpetuação, e o SEBRAE, né, conforme o Cláudio falou, vem atuando não somente dentro das suas instalações, mais diretamente, né, com projetos como o Ali Rural, né, o ATEG Rural também, que vão diretamente nas empresas ouvir, entender as suas necessidades para poder trabalhar em conjunto e fazer esse fortalecimento. Esse relatório, ele fala sobre a descarbonização da economia. Como é que isso afeta o agricultor catarinense? Isso. A descarbonização é uma grande oportunidade que mostra, né, a importância, né, de estar se buscando cada vez mais fontes, né, energéticas renováveis, né, e além disso tem toda uma questão de política de carbono que é uma oportunidade que tanto, né, o seu consumidor ele vai estar valorizando o seu produto, que sabe que ele está alinhado com as questões de sustentabilidade, e por outro lado, né, também é uma oportunidade de ter reconhecimento, de gerar renda, né, nessa política que é essencial para a gente contornar, né, de alguma forma também essas questões, né, de clima, tudo associado, né, mostrando também, né, que o segmento ele tem uma pegada de sustentabilidade extremamente forte, e alguns mercados cobram isso, né, para você poder estar adentrando nesses mercados. Então, esse ponto é abordado, né, e novamente, né, digo, não se surpreendam, isso está no dia a dia do produtor, porque ele sabe que ele é cobrado por isso, e ele também, muitos têm essa sensibilidade de perceber que, além da oportunidade, né, eu estou fazendo algo, né, que está dentro, às vezes, dos meus valores, e que também o consumidor, de alguma forma, está trazendo essa questão com muita insistência, né, porque nós temos também vários outros estudos que mostram, né, que se eventualmente, né, o cliente perceber, né, que você não, né, tá seguindo as questões do orgânico, tal, vai, né, de alguma forma, né, deixar um pouco de lado, tal, vai buscar o outro, né? Então, essas adequações são bem relevantes. Se imaginava lá atrás que ia impactar só grandes indústrias, frigoríficos, enfim, mas o pequeno também acaba sendo um fornecedor para toda essa cadeia, atua em conjunto. Ele também precisa se adaptar a esse novo cenário, né? Muitos países até estão exigindo, né? Europa principalmente, com algumas regulações. É preciso se adaptar? Justamente, e o papel muito importante também das cooperativas, né? Ou seja, muitos fornecedores acabam concentrando a sua produção ali para que a gente consiga otimizar a sua distribuição. E também quando a gente fala de distribuição, a gente também remonta ali ao fato das enchentes, né, que aconteceram no Rio Grande do Sul. Um dos principais produtores de arroz no Brasil, né, o impacto que isso acabou gerando, né, para todas as economias ali com a elevação do preço, justamente por uma questão de escassez do produto, né? Então, toda essa interconexão ali, tanto em cooperativas e também com relação à dependência que a gente tem, né, da especialização produtiva que um estado tem e outro ali mais na questão da pecuária, outro no leite,
vai mostrando como que a gente precisa estar sempre preparado, né, e sempre fazendo esse nível de relacionamento entre os produtores para poder se antever, né, se preparar para eventuais acontecimentos climáticos que a gente às vezes não tem muito controle sobre isso. Até forma de mitigar esses impactos, né, que estão se tornando infelizmente mais frequentes, né? A respeito, vamos falar um pouquinho sobre tecnologia agora, as big techs, né, focadas no agronegócio. Como é que isso está impactando o nosso agro? Já se vê hoje muito drone para pulverização, tecnologia sendo utilizada para diferentes cadeias. É uma revolução silenciosa que está acontecendo no campo? Isso, ela vem acontecendo, né? E novamente, o consumidor ele está buscando isso, né? A gente vê hoje vários produtos ali, né? O whey protein, por exemplo, né? É algo que ninguém conhecia de alguma forma, veio ali, né? Então tá trazendo, né, um novo olhar. E essas tecnologias de acompanhamento, né, do campo, elas tornam muito mais fácil, né, todo o processo produtivo. E, como eu digo, o agro, né, ele é altamente intensivo, tá? E é um dos segmentos que mais produtividade traz, né? Até porque as áreas, às vezes, elas se tornam meio limitadas. E aí, como que você consegue produzir mais? Né? Com mais processo, né? Com mais tecnologia, né? Com equipamentos mais atualizados, e a gente vê isso com uma forma recorrente. Tá? E toda essa inovação que tá sendo trazida, né, para o agro, isso vai estar gerando, né, cada vez mais produtos, né, que estejam alinhados ao que o consumidor está efetivamente demandando. E voltando àquele ponto, Amanda, com a tecnologia você tem mais dados em mãos para tomar decisões estratégicas. Exatamente. Aí a gente fala já um pouquinho de monitoramento, né? Monitoramento das condições climáticas, monitoramento dos preços, né? De como é que está a cotação do dólar. Tudo isso é fator de sensibilização para que o pequeno produtor ele fique sempre preparado, né? Ele tem que se sensibilizar com essas informações, entender que ele precisa acompanhar diariamente para poder se preparar também com relação à sua lavoura, à sua agricultura, né? E também um fato muito importante são as novas economias, né, que a gente chama de bioeconomia, ou economias portadoras de futuro, e o agro é um dos principais segmentos que está linkado com essa economia portadora de futuro, que são os novos produtos, novos segmentos, economias que a gente chama de bioeconomia, que são economias de saúde, né, de produtos saudáveis, de novos segmentos, novos produtos ali que são criados e comercializados no agro. Então, sem a tecnologia, essa bioeconomia, ela seria praticamente impossível. Sabemos que para muitos setores, né, especialmente do agro, há uma interdependência global. Às vezes por insumos, né, dependendo do cenário global, acaba impactando nos preços aqui. Esse caderno traz detalhes a respeito desse cenário internacional e como a gente pode aproveitar, sejam a partir das ameaças, como também das oportunidades? Sim, a questão da economia global, né, não só no caderno também, mas a gente acompanha através de vários estudos que o Sebrae faz, tá? Buscando ter essa visão de cenário. Tá? Até deixo aqui, né, a oportunidade, né, para que os produtores, né, os empresários, eles conheçam também um pouco mais de forma detalhada o observatório, porque nós fazemos uma mega tendência ali, ele traz um pouco desse panorama, né, global que tá mudando aí, mas também a gente tem, né, já de forma recorrente, até trimestralmente, fazendo acompanhamento, tá, através de outras informações ali, que começam desde a questão, né, global, que a gente está mudando, tem uma questão inflacionária que ainda, né, afeta, isso faz com que as taxas de juros ainda estejam um pouco elevadas. Né, existem umas questões, né, de geopolítica sendo discutidas também, né, que a gente sabe que afeta, principalmente a cadeia de suprimentos, né? Nós vimos quando começou, né, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, o impacto teve também no agronegócio, porque tinha alguns fertilizantes, né, como exemplo ali, que, né, deixaram de ser supridos. E ter esse acompanhamento, né, e de repente se antecipar sabendo que essa mudança de geopolítica, né, que tem ali hoje, né, até a questão da Groenlândia lá, né, se tornou, né, uma área-chave ali que várias nações estão disputando, porque ali tem, né, tá tendo derretimento da geleira, está começando a aparecer alguns recursos ali, né, diferentes. Então, todo esse acompanhamento, né, de alguma forma a gente faz, né,
e procura, não só através do Mega Tendência, mas está trazendo esse acompanhamento continuado para o empresário, né, do que está mudando nesse cenário econômico. E o que se percebe assim de caminho para 2025? É uma aceleração do uso da tecnologia, de ficar atento ao mercado internacional? É um combo que o produtor precisa ficar de olho nesse cenário para 2025? É tudo junto, né? Tudo junto e misturado. Ele precisa estar com essa percepção da tecnologia, né? Do rastreamento por drones, a fertilização também, o mapeamento de ervas daninhas também que podem prejudicar a sua plantação. Então, junto a isso também a questão da taxa de câmbio, ou seja, ele tem que monitorar, né? O uso de dados, como você falou anteriormente, é algo imprescindível, que ele precisa entender como é que está caminhando esse cenário para justamente não cometer nenhum tipo de ação equívoca e ali acaba perdendo recurso, perdendo investimento. A gente sabe que também, às vezes, é muito custoso, né, essa questão do tempo para traduzir uma informação, para buscar informação para o pequeno proprietário. Então, com isso, o observatório ele vem atuando com esse papel, ele é essa fonte de informação. Nós trazemos ali, conforme o Cláudio falou, alguns estudos, alguns reportes até trimestrais, trazendo essa interpretação de como que está o cenário econômico, né, o cenário do agronegócio, e com isso a gente pretende também facilitar essa leitura para o pequeno proprietário rural, né, para que ele se sinta ali também mais próximo, né, cada vez mais próximo também do SEBRAE, e consiga receber essa informação sem ter que investir tempo, recurso financeiro em buscar dado, trabalhar essa informação. Já está tudo ali meio que resumido para ele. E é importante a gente deixar claro, né, Cláudio, que o SEBRAE tem um papel muito próximo com o produtor rural catarinense, vai muito além desse caderno de mega tendências, né? Sim, o histórico do SEBRAE com o setor do agro, né, ele vem desde a origem do SEBRAE. E muitos projetos, né, são mantidos ali, né, na própria região oeste. Ali a gente tem projetos ali muito atuantes ali, né, que trabalham toda... E o interessante é o seguinte, a gente faz um encadeamento produtivo, né? Então, a grande empresa também, né, que de alguma forma ela também, né, contribui com o SEBRAE, a gente consegue dar esse retorno fazendo com que os produtores rurais, né, eles sejam, né, qualificados em questões de processos e tal. E lá a gente tem uma parceria muito grande com a Aurora, por exemplo, né, onde nós atendemos, né, milhares de produtores ao longo desse ano. E além disso, no Estado, né, por exemplo, a questão da fruticultura hoje, a gente tem projetos também, né, atuando ali muito forte. Né, então, o próprio, né, o projeto que a Amanda citou aqui, né, que é na área da pecuária, né, que nós chamamos lá de ATEG Rural, está melhorando, né, a questão do processo produtivo do leite também, né, a questão da qualidade da carne. Então, são alguns dos exemplos, né, de projetos, né, aí com um pouco mais de estruturação, né, trazendo parceiros também, né, porque um trabalho desse, né, não tem como fazer sozinho e tem, né, entidades também muito mais especializadas no agro, né, que o SEBRAE ele é um pouco mais generalista na questão da gestão, né. Mas essas parcerias, né, e essa atuação do SEBRAE, ela já vem de muito tempo e a gente percebe que de alguma forma, né, tem contribuído também, né, para o sucesso que é o agronegócio e toda essa importância aqui no estado de Santa Catarina. Amanda, um conselho para os empreendedores rurais que estão nos assistindo para se manter competitivo nesse cenário de tantas transformações? Procurar o Observatório de Negócios do SEBRAE, né, porque a gente tem muito contato físico, né? Mas a gente precisa levar mais informações para vocês. Então, tenham em mente que buscar informação é algo fundamental, né? Não vou nem dizer que é a nova tendência de 25, já é tendência há muito tempo. Então, buscar o observatório, acompanhar as informações, os dados do seu negócio para entender o seu mercado, entender o seu concorrente e como é que a gente pode expandir, aumentando produtividade, internacionalizando empresas. Seria esse o conselho que eu deixaria aqui para o pequeno produtor rural. Cláudio, para a gente encerrar, quem quer conferir em detalhes esse caderno de mega tendências, onde pode acessar, como encontrá-lo? Isso, o caderno de mega tendências, nós temos um portal, tá, que se chama Observatório de Negócios. Hoje o Google, né, escrevendo lá Observatório de Negócios, você vai ver que é inclusive um dos que vai aparecer lá já no primeiro nível lá. E também, né, nas próprias redes sociais a gente está fazendo essa divulgação. Tá? Sugiro que além do caderno, né, se cadastrem lá no portal, que vão estar recebendo de forma recorrente,
Tá, vários estudos que nós fazemos, inclusive no setor do agro. Nós fazemos estudos para o setor do agro, indústria, comércio e serviços de forma recorrente e de forma gratuita. Aliás, não é só o caderno de mega tendências do agro. O caderno também foca em outras áreas, né? Serviços, Exato, comércio, isso. Indústria. Nós segmentamos, né, em 4, né, publicações, que é o caderno do agro, da indústria, do comércio e serviço. Gente, perfeito. Obrigado pela presença de vocês aqui no Agronegócio. Eu conversei com a Amanda e o Cláudio, que são representantes do Sebrae, consultores, né, analistas de negócios do Sebrae de Santa Catarina, por esses esclarecimentos e por orientar também os empreendedores rurais aqui do nosso estado, que estão por todos os cantos, em todas as áreas, nas mais diferentes cadeias produtivas. Obrigado pela presença de vocês. Obrigada. Depois dessa conversa rica e cheia de ideias, fica claro que o agronegócio de Santa Catarina está diante de grandes desafios, mas também de enormes oportunidades. As megatendências apontadas pelo Sebrae mostram que inovação, sustentabilidade e adaptação ao cenário global são palavras-chave para quem quer se manter competitivo nos próximos anos. E para você que nos acompanha, continue ligado aqui no Agronegócio para mais conteúdos sobre tecnologia e inovação e os rumos do agronegócio. Até a próxima!